Parte 3, capítulo 2, a importância do pudor. O pudor é, à primeira vista, um sentimento de vergonha que nos leva a não manifestar algo de nossa intimidade. Mas ele não diz respeito apenas a coisas indecentes. Muitas vezes também está relacionado às coisas boas. Temos, por exemplo, certo pudor de falar dos dons recebidos. Quase todos nós temos alguma vergonha de dizer que somos inteligentes, bonitos ou simpáticos. E é assim porque tais atributos pertencem à nossa intimidade. Temos de fato coisas que precisam deixar reservadas para nós, sem a necessidade de mostrarmos a todas as pessoas. Então, o pudor não está ligado somente ao nosso aspecto físico, mas também ao dos sentimentos. É necessário que haja um cuidado exterior do corpo e um interior dos sentimentos e da afetividade. Não podemos expressar para as pessoas tudo o que se passa em nosso interior, porque elas nem sempre estão dispostas a escutar com benevolência, cuidado e atenção. O coração de cada um de nós é como um sacrário. Temos de desatar as sandálias dos nossos pés para podermos entrar no coração, no sacrário de cada pessoa. E é preciso termos noção disso em relação a nós mesmos, assim como para com outras pessoas, em cujos corações não podemos entrar falando qualquer coisa, em cuja intimidade não podemos nos meter, sem mais nem menos. Ao não preservarmos nossa intimidade, nós a expomos a maus tratos, a considerações indevidas. A pessoa que não leva em conta nossa personalidade e história, tudo o que carregamos dentro de nós, o passado, o presente e as nossas aspirações, o futuro. Hoje é muito comum as pessoas ficarem com o pé atrás quando falamos de pudor, confundindo pudor com puritanismo. Muitas vezes, levando tudo para o lado pseudo-religioso, algo hipócrita ou exagerado. Tudo isso está errado. Entretanto, também não podemos tratar o nosso corpo de forma totalmente naturalista. É ingenuidade acreditar que a exposição a estímulos de nudez faz as crianças superarem as dificuldades da adolescência por estarem acostumadas ao nu. Isso mostra como as pessoas se esqueceram do que realmente o ser humano é feito. Querem, de certa forma, tentar fazer com que voltemos à nossa pureza original, tal como Adão e Eva no paraíso, quando não havia pecado ou inclinações ruins. Bobagem. Todos sabem e podem constatar mediante exame interior que tem más inclinações. Há uma dicotomia entre corpo e alma. O nosso corpo e a nossa alma não vão para o mesmo lugar. Basta observarmos como, às vezes, nossa cabeça quer fazer certas coisas e nosso corpo não corresponde. Queremos estudar, trabalhar bem, ser leais e generosos, mas o corpo não corresponde. Tentar dessensibilizar os filhos com exposições ao nu para que não tenham nenhum problema de sexualidade é algo absurdo, porque é ignorar a própria constituição do ser humano. Essa contradição que todos trazemos dentro de nós. Essa dessensibilização não nos faz ver o corpo como ele de fato deve ser visto, como as nossas debilidades humanas. Deveríamos olhar para o corpo de uma pessoa e ver também a sua alma. No princípio, no paraíso, era assim. Adão e Eva se entreolhavam e não se viam nus. Eram capazes de ver a nudez um do outro sem que ela os prendesse ou lhes causasse vergonha. Houve um momento, no entanto, em que isso foi perdido. No mundo de hoje, não conseguimos olhar para o corpo nu de uma pessoa e ver a sua alma. Estamos presos aos aspectos materiais.
Mesmo que não tenhamos maldade em nosso coração, é como se o corpo estivesse opaco e não conseguisse revelar a alma e a personalidade do ser humano. Não adianta tentar resolver essa dicotomia mostrando cada vez mais o corpo. Ver vários corpos nus não faz com que comecemos a enxergar a alma das pessoas, porque nesse caso há em nós uma quebra, uma dissociação que adoece a nossa alma e instaura nela más inclinações. Para cuidar dessas inclinações ruins é preciso, ao contrário, ajustar o nosso olhar, ajudá-lo. E fazemos isso cobrindo o que precisa ser coberto. Para revelar a alma é preciso encobrir o corpo. Devemos treinar o olhar dos nossos filhos para que eles consigam mostrar as suas próprias almas e ver as dos outros. Mas não conseguiremos isso se estivermos com o nosso corpo totalmente exposto. Quando vemos uma pessoa impúdica, vulgar, sem cuidado com sua intimidade, não conseguimos olhar para o que ela realmente é como pessoa. Pelo contrário, muitas vezes projetamos na história e personalidade dela muitos preconceitos. Agora, quando vemos um homem ou uma mulher bem vestidos, somos capazes de ver o que querem mostrar com relação à própria alma. Aqui entra o cuidado com o nosso corpo, com as roupas que vestimos e a maneira como as vestimos. Isso permite que as pessoas nos vejam como de fato queremos ser vistos. Podemos deixar os nossos filhos nos verem despidos? Se devemos ou não ficar sem roupa na frente dos nossos filhos, é uma dúvida muito frequente. Bem, o sentido da visão é o mais próximo do intelecto. Os homens apreciam mais facilmente aquilo que conseguem ver, e as coisas que os olhos veem imprimem uma marca profunda na alma humana. Essa marca forma um substrato rico e fecundo para o pensamento e se desenvolve ao longo da vida. O pensamento, no entanto, pode ser tanto rico e profundo quanto imundo e desprezível. Há coisas que precisamos lhes ensinar desde a mais tenra infância, para já começarem a criar hábitos que, posteriormente, possam se transformar em virtudes. Não sei se vocês conseguem perceber, mas uma criança muito pequenina, ao ver a mãe ou o pai sem roupa, presta mais atenção neles assim do que quando estavam com roupa. A criança realmente percebe desde muito cedo essas coisas e não sabemos como isso a afeta. Precisamos tomar cuidado com o que imprimimos na alma dos nossos filhos. Não sabemos que coisas exatamente ficam marcadas na alma deles, nem como elas se desenrolarão no decurso de suas vidas. O exemplo é importantíssimo na educação. Quando cuidamos da nossa própria intimidade, eles entendem que precisam também cuidar da intimidade deles. E isso, aliás, é uma das coisas mais importantes para evitarmos o abuso sexual. Não é uma defesa infalível, mas com certeza terá alguma influência sobre eles, que ficarão surpresos ao se deparar com condutas opostas ao que se aprenderam. É aquilo que todos sabem. Quando costumamos ouvir apenas música erudita e de repente escutamos um funk, o impacto é enorme. Ou quando estamos muito acostumados à alta literatura e depois temos de lidar com literatura baixa e vulgar. Se ensinarmos os nossos filhos a cuidar da própria intimidade, conseguiremos perceber algo de estranho quando essa for minimamente violada. Agora, se não os ensinarmos desde cedo a se preservar, esse contraste dificilmente será visto. É importante educarmos os nossos filhos nesse sentido, tanto os meninos quanto as meninas, para que cuidem de seus corpos, fazendo as pessoas os verem como seres dignamente humanos, com personalidade e história,
com uma intimidade a ser revelada a quem ela é digna de ser revelada. Temos de não só explicar isso para os nossos filhos, mas sempre ter esse cuidado com a intimidade e os educar pelo exemplo. No casamento, quando há um ato conjugal verdadeiro, cuja entrega é real, os corpos de fato se apresentam nus, mas há uma aliança, um pacto mútuo de total doação. E isso faz com que o casal transcenda a realidade carnal que está diante dele. A sexualidade, nesse caso, vai expressar o que sente a alma. O corpo vai revelar o invisível, os afetos, tudo o que está no mais íntimo. A intimidade deve ser revelada apenas àquelas pessoas que amamos e que nos amam. É assim que devemos ensinar o pudor para os nossos filhos. Precisamos preservar o nosso mundo interior, os segredos do nosso coração. O pudor inspira o modo como nos vestimos, e as nossas vestimentas estarão ligadas à moda, à elegância e à fineza. Cuidar do pudor não é se vestir de maneira anacrônica, mas sim de acordo com a cultura. Isso não significa que temos de nos deixar levar pela moda vigente. Devemos pegar da cultura o que ela tem de melhor e mais precioso e ver como isso se encaixa na nossa intimidade. Criança não namora. Costumamos dizer para os nossos filhos que criança não namora. Contudo, é importante que criemos com eles uma relação de compreensão. No caso de uma menina que já se apaixonou por um menino da mesma idade, por exemplo, é interessante falar que a mamãe já sentiu isso, para que ela não ache que é uma coisa pela qual ninguém mais passou. Esse é o momento de fazer algumas confidências com os seus filhos e dizer coisas como: a mamãe não só já sentiu isso, mas o sentiu em relação a mais de um menino. Ainda bem que não falei disso para todos eles, porque nem todos entenderiam o que eu tinha a dizer. Portanto, não precisamos reagir a tudo o que sentimos. Quando somos jovens, esses sentimentos são fugazes. Nós sentimos e logo passa. Tenha, então, um pouco de cautela quanto às suas próprias emoções e converse sempre com a mamãe. É essa hora de educar a afetividade dela. Os pais podem viver o pudor na frente dos filhos ao cuidar da efusão da sua intimidade. Isso não exclui, é claro, beijarmos nossos cônjuges na presença das crianças. Temos apenas de tomar cuidado para não mostrar nossa intimidade de forma despudorada, porque ela é apenas nossa. Por isso, devemos estar atentos para quando as crianças dormirem nos nossos quartos. Elas não podem participar da intimidade dos seus pais. A intimidade dos pais é somente dos pais. Esse é um dos motivos pelos quais acho que é errado as crianças dormirem na cama dos pais. Não se trata de envolver o amor entre marido e mulher numa máscara de frieza, mas de cultivar a elegância no convívio. Os filhos podem ver que os pais se amam, mas os vejam se amando elegantemente, não de forma descuidada. Precisamos cuidar, então, para não termos um relaxamento na postura, no modo de nos vestirmos e etc. Muitas vezes, isso fica confuso na cabeça da criança, por talvez em casa estarmos vestidos de maneira despudorada e descuidada, e por querermos, ao mesmo tempo, que os filhos cuidem do pudor quando estiverem fora de casa. É preciso cultivar o hábito dentro da nossa casa sempre. É assim que se ensina. É o mesmo caso de quando a família vai ao restaurante. Como é que vamos chegar no restaurante e dizer aos nossos filhos que eles precisam comer de garfo e faca, com todo o decoro, cuidado e educação possíveis, se em casa comem com a mão, não têm hora para comer e saem da mesa
quando bem entendem. Eles não vão saber se portar no restaurante ou na casa de outra pessoa. Uma outra coisa que ajuda a cuidar da intimidade das crianças é cultivar conversas familiares que não exponham as vidas alheias. Ficar falando mal dos outros depois que as pessoas saem da nossa casa não é nada bom. Não temos o direito de nos intrometer na intimidade das outras pessoas e isso é um exemplo terrível para as crianças. Também precisamos filtrar o que entra em nossos lares pelos meios de comunicação. É comum os programas de televisão exporem indevidamente as intimidades das pessoas. Peguemos o caso da menina de 10 anos que foi abusada. Percebam como a intimidade dela foi violada. Por que tínhamos o direito de entrar na vida dela, de saber seu nome, o que aconteceu, em qual hospital ela estava? Imaginem a criança mais tarde, revendo toda essa situação, esse circo que se formou em torno dela. Ninguém estava realmente preocupado com ela. Todos estavam preocupados tão somente com uma agenda pró ou contra o aborto. É muito comum que nossos filhos, num ambiente de confiança, como é o ambiente familiar, cheio de brincadeiras, descuidem do pudor. Precisamos nos certificar de que eles aprenderam a tomar banho e a se vestir sozinhos ou a fechar a porta do banheiro quando estiverem se arrumando. Não devemos deixar que fiquem horas no banheiro. Devem ir até lá para trocar de roupa e voltar. Então, temos de nos assegurar de que eles fecham a porta e de que batem nela quando a encontram fechada. Quando há adultos conversando e estes pedem para as crianças saírem, elas precisam entender que devem sair mesmo. Devemos fazer os nossos filhos compreenderem que existe uma esfera privada, a cuja intimidade eles não têm acesso. Precisamos também saber guardar os segredos dos nossos filhos, não expondo a intimidade deles para outras pessoas. As mães normalmente querem contar aos outros tudo quanto os seus filhos fazem e acabam exagerando, contando o que não devem. Eu mesma acabo fazendo isso várias vezes. Querendo contar coisas boas, acabo contando demais. E os meninos podem se sentir violados, dependendo do caso. Tento, então, tomar muito cuidado ao contar coisas sobre eles, mesmo as boas, porque às vezes eles não querem que se tornem públicas. O que fazer quando os filhos já estão acostumados a ver os pais trocando de roupa e a tomar banho com eles? Se a criança for muito pequena, basta mudar de hábito. Não é necessário dar a ela uma explicação muito elaborada. Por causa da chamada disciplina positiva, muitos pais pensam que devem explicar tudo aos filhos. Mas não devemos explicar tudo a eles. Às vezes precisamos apenas mudar os hábitos. Para crianças maiores pode ser um pouquinho mais complicado. Talvez elas questionem um pouco. Portanto, devemos ser muito sinceros com elas, respondendo algo como: olha, achamos melhor assim. Isso não é adequado. Estudamos a situação e chegamos à conclusão de que precisamos preservar a sua intimidade, que não pode ser violada por outra pessoa. Então agora cada um tomará o seu banho. Os pais que tomam banho com os filhos e compartilham suas camas com eles devem parar para pensar se não estão com isso, prejudicando a autonomia dessas crianças. O que forma a autoestima é a capacidade de agir sozinho, de realizar tarefas. Se tiramos dos nossos filhos a autonomia, eles não descobrirão seu lugar no mundo. Perguntem a si mesmos por que insistem em tomar banho com os filhos. Uma alternativa muito melhor para os educar seria permitir que tomassem banho sozinhos. Caso algo precise ser mudado, hajam o mais rápido possível.